A pauta de hoje é um verdadeiro plano de voo pro dia, sabe? Focada no mini índice, o contrato WIZ 025, para o pregão de hoje, 18 de novembro de 2025. O que a gente tem aqui na nossa frente é um plano operacional bem detalhado, montado antes mesmo do mercado abrir. Nossa missão é mergulhar nesse material para decifrar o sentimento dos investidores e traçar um mapa para a volatilidade que vem por aí. E olha, o dia já começa com um tema bem claro: risk-off. É o mercado com aversão ao risco. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é: que tipo de aversão ao risco é essa? Porque olhando o comportamento dos ativos nesta madrugada, tem algo que não se encaixa, sabe? Uma peça meio fora do lugar no quebra-cabeça. Vigência muito peculiar nos mercados globais. Num dia normal de medo, a gente vê o capital correndo para os mesmos portos seguros de sempre. Sim. Mas hoje, o movimento é outro. Entender essa anomalia é, na prática, entender o roteiro mais provável para o dia de hoje. Ok, então vamos montar esse quebra-cabeça. O cenário da madrugada já dá o tom. Os futuros americanos, que acabam sendo a grande referência para a nossa bolsa, estão operando no vermelho. S&P 500 caindo 0,20%, Nasdaq, que é mais sensível a juros, caindo um pouco mais, 0,24%. Esse, por si só, já é o principal vento contrário para o nosso mercado. E é um vento que sopra forte, porque o nosso índice depende muito do humor externo, principalmente o americano. Quando as bolsas lá fora amanhecem azedas, é muito difícil a gente conseguir nadar contra essa maré. Commodities que têm um peso gigantesco no Ibovespa estão fracas. O petróleo Brent está em queda de mais de 0,5%, ali na casa dos $63,87. E o minério de ferro, que é o combustível da Vale, está de lado, num patamar baixo de $104,42. Ou seja, sem força nenhuma para puxar o mercado para cima. Exato. Petrobras e Vale, que são os dois maiores pilares do nosso índice, já começam o dia com um cenário bem desfavorável. Mas o curioso, como você mesma mencionou, é que esse pessimismo não é uma epidemia global. Não é. A Ásia fechou no positivo, Europa abriu mista. A nuvem carregada parece estar bem concentrada sobre os Estados Unidos. Certo. Então a gente tem ações caindo, o que indica medo. Naturalmente, a gente esperaria ver os investidores correndo para a segurança dos títulos do governo americano, os treasuries. Isso está acontecendo? Tá. E esse é o primeiro movimento clássico que a gente observa. Os rendimentos desses títulos, os famosos yields, estão caindo. A T-Note de 10 anos, que é a grande referência, está com um yield em 4,103%. E vale a pena gastar um segundo nisso. Quando o rendimento cai, significa que o preço do título está subindo. Ou seja, tem muita gente comprando, buscando essa segurança. É a fuga para a segurança de manual. Vende-se ações, que são mais arriscadas, e compra-se os títulos do governo. Até aqui, tudo normal. Ok, então o manual está sendo seguido, até certo ponto. Mas e o outro grande refúgio em tempos de crise? O ouro. Geralmente, quando o bicho pega, o ouro dispara. Mas ele também está caindo, e pelo quarto dia seguido, uma queda de 0,13%, negociado a $4.041. Peraí, isso não bagunça toda a lógica da fuga para a segurança? O que está acontecendo aqui? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é aqui que a análise fica fascinante. Você está certíssima. Num cenário de pânico clássico, uma quebra de banco, uma crise geopolítica súbita, o roteiro seria: ações caem, yields caem, ouro sobe. Certo? O dinheiro fugiria de tudo que é arriscado e correria para os dois maiores portos seguros, títulos americanos e ouro. Mas o cenário de hoje é: ações caem, yields caem e o ouro também cai. Essas três coisas acontecendo ao mesmo tempo não é comum. Não é mesmo. E só existe uma tese macroeconômica que explica essa combinação específica. O mercado não está em pânico por um evento de crédito ou um cisne negro. O mercado está precificando, ou seja, ajustando os preços dos ativos para um cenário de desaceleração econômica global. Desaceleração. Então, se eu entendi direito, a lógica muda completamente. Não é um medo agudo de um dia para o outro. É uma preocupação mais lenta e profunda com o crescimento da economia como um todo. Perfeito. Pense assim. Num cenário de desaceleração, o que acontece? Primeiro, as projeções de lucro futuro das empresas são cortadas. Menos crescimento, menos lucro. Isso derruba o preço das ações. Segundo, com a economia mais fraca, a expectativa de inflação e de juros futuros também cai. Isso faz com que os investidores aceitem rendimentos menores nos títulos de longo prazo, derrubando os yields. E o ponto crucial para o ouro. Uma parte significativa da demanda por ouro não é só como reserva de valor, mas também para uso industrial, em tecnologia, joias. Ah, claro. Numa economia que desacelera, essa demanda industrial cai, e a busca por segurança não é forte o suficiente para compensar essa queda. Entendi. Então o ouro está se comportando mais como uma commodity industrial do que como um ativo de refúgio neste momento? E qual é a implicação disso tudo para um país como o Brasil?
Para um mercado emergente e altamente dependente de commodities como o nosso, esse é o pior dos mundos. É um cenário que ataca o Brasil em duas frentes. Primeiro, pela queda no preço das commodities que a gente exporta, como vimos com o petróleo e o minério. Certo. E segundo, porque em tempos de aperto global, o capital tende a sair de mercados mais arriscados, como o Brasil, e voltar para casa, para a segurança do dólar e dos próprios títulos americanos. É um duplo golpe. E esse pior dos mundos já deve estar desenhado no nosso gráfico, né? Como essa tensão toda se traduz para os pontos que quem opera o mini índice vai estar de olho hoje? Com certeza. Essa tese macro nos dá o viés do dia, a direção mais provável do vento. Agora a gente precisa olhar o mapa para ver onde estão os obstáculos e os caminhos livres. A análise aqui se baseia no gráfico de 60 minutos do WINS 25. O preço de fechamento foi 158.840 pontos, e ele parou exatamente em cima de um ponto nevrálgico, a média móvel exponencial de 50 períodos, que está em 158.770. Então, a média móvel de 50 é tipo a última trincheira dos compradores antes de uma queda mais forte. É uma ótima analogia, é uma linha de defesa importante, e o que torna a situação mais delicada é que o preço já rompeu para baixo um outro suporte importante, que ficava na região dos 159.500. Ah, então já mostrou fraqueza antes. Exato. Ou seja, o mercado já mostrou fraqueza e agora está testando o próximo ponto de sustentação. A análise macro e a técnica estão contando a mesma história, o que dá muito mais peso para o viés de baixa. Certo. Então, na prática, quais são as zonas de preço que vão definir o jogo na parte da manhã? Se a gente fosse traduzir isso para um mapa operacional, a primeira e mais importante região do dia é o que o material chama de cluster de suporte. É uma faixa de preço entre os 158.770, que é essa média móvel, e o nível de 158.530, que é um fundo anterior, um suporte técnico. Essa zona aí, pouco mais de 200 pontos, é onde a briga entre compradores e vendedores vai ser mais intensa na abertura. A perda confirmada dessa região acende um grande alerta vermelho. E se esse alerta for acionado? Se os vendedores ganharem essa briga? Qual seria o próximo destino? Para onde o preço tende a ir? Se esse suporte for perdido, o caminho se abre para uma queda mais acentuada. O principal alvo, segundo a análise, se torna a região de 158.065. Nossa, é uma queda considerável. É uma queda de quase 500 pontos a partir da zona de rompimento. Por outro lado, se o mercado surpreender e tentar uma recuperação, um repique, a primeira grande barreira a ser vencida, a zona de resistência, fica lá em cima, entre 159.345 e 159.790. Faz sentido. Mas esse mapa técnico, por mais bem desenhado que seja, não é estático. Ele pode ser completamente redesenhado pelos eventos da agenda econômica, certo? Sem dúvida, o mapa técnico nos mostra o território, mas a agenda econômica são os eventos que podem causar terremotos e mudar a paisagem toda. E hoje temos dois desses eventos, ambos vindo dos Estados Unidos. O primeiro é logo de manhã, às 9h30, com o PPI, o Índice de Preços ao Produtor Americano. Que tipo de impacto um dado como esse pode ter? Um número muito acima ou abaixo do esperado poderia virar o jogo completamente. Exatamente. O PPI é um indicador de inflação na porta da fábrica. Se ele vier muito mais alto que o esperado, o mercado pode interpretar que o Banco Central americano terá que manter os juros altos por mais tempo para combater a inflação. O que seria péssimo para o cenário. Seria ainda pior para o cenário de desaceleração. Isso poderia acelerar as quedas. Se vier muito mais baixo, pode dar um alívio momentâneo, talvez gerando um repique. É o primeiro grande teste de estresse do dia. E o evento principal, que o material chama de o verdadeiro divisor de águas do pregão. Esse acontece às 14h, a divulgação das atas da reunião do FOMC, que são as minutas da última reunião do Banco Central americano. É ali que o mercado vai procurar pistas, sabe? Nuances nas palavras sobre os próximos passos da política monetária. Se a ata vier com um tom mais duro do que o esperado, hawkish, pode jogar o mercado para baixo. E se for mais brando? Se vier com um tom mais brando, dovish, pode reverter todo o pessimismo do dia. É o evento com maior potencial de volatilidade, sem dúvida. Ok, então vamos juntar todas as peças. A gente tem um diagnóstico macro de desaceleração, um mapa técnico com pontos bem definidos e uma agenda com 2 gatilhos de volatilidade. Como isso se transforma num plano de jogo prático? Qual seria o plano A, o cenário mais provável com tudo que a gente viu? O plano A, o cenário principal, é o baixista, alinhado com todo o diagnóstico. A expectativa é de uma abertura já com gap de baixa, pressionando imediatamente aquela zona de suporte entre 158.700 e 158.530. O gatilho para uma operação de venda seria a perda confirmada do fundo dessa região, em 158.530. A partir daí, a operação buscaria aquele alvo principal que mencionamos, em 158.065. E se o mercado nos surpreender? Se ele chegar nessa zona de suporte e os compradores aparecerem com força, existe um plano B para uma reação contrária? Sim, esse seria o cenário B, uma operação contra a tendência. É a mais arriscada, por isso exige mais confirmação. Se o preço chegar naquela faixa de 158.770, 158.530 e, em vez de romper, começar a mostrar uma defesa muito forte dos compradores, o que a gente chama de absorção, com volume alto sem que o preço caia mais, Entendi. isso pode sinalizar uma oportunidade de compra.
O objetivo seria pegar um repique de volta para a zona de resistência, lá perto dos 159.500. Entendi. E tem um terceiro caminho. Talvez para quem não queira vender no fundo nem comprar contra a tendência. Tem sim. O cenário C. Ele também é a favor da tendência de baixa, mas espera um preço melhor para entrar. A ideia seria a seguinte: o mercado abre, cai um pouco, mas antes do dado das 9h30, ele faz um repique, uma pequena alta para testar a resistência que foi perdida, ali perto dos 159.500. O pullback. Exato, um pullback. Se essa alta acontecer com pouco volume, mostrando fraqueza, seria uma oportunidade de vender num ponto mais alto, apostando na retomada do movimento principal de queda com os mesmos alvos do cenário A. Perfeito. E claro, vale sempre reforçar que isso aqui não é uma recomendação, é a aplicação de uma lógica de análise. O que vai validar ou invalidar cada um desses cenários é a reação do preço nesses pontos-chave, especialmente nos horários dos dados econômicos. Bom, então o roteiro para amanhã está bem desenhado. O mercado começa o dia apostando as fichas numa desaceleração econômica, o que coloca uma pressão vendedora logo de cara. O primeiro grande confronto do dia, a primeira batalha, será travada naquela zona de suporte ao redor de 16850. Exato. A análise nos dá um mapa inicial excelente, um forte ponto de partida. Mas isso me leva a um pensamento final, uma provocação para o dia. A questão que fica é: o que acontece se as atas do FOMC, às 14h, contarem uma história completamente diferente da que o mercado está precificando agora de manhã? Um dia no mercado é, na essência, uma tese sendo testada ao vivo em tempo real. Ter um plano é fundamental, mas a verdadeira habilidade do operador está em saber como reagir e talvez até mudar de lado quando o mercado decide, no meio da tarde, rasgar o roteiro e começar a escrever um novo.